Bem-vindo a Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de Chica da Silva, na Unesp. Bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Bela, nada recatada e da corte. Esse seria um retrato bastante contemporâneo de Chica da Silva. Como vai sua senhora, seu contratador? Tem recebido notícias de Lisboa? É pena que ela não tenha saúde para vir até aqui conhecer o nosso arraial. Senhor intendente, o senhor ainda se interessa pelos meus dentes? Claro, claro. Quer dizer, quem eu? O senhor achava que eles não eram muito fortes. Veja agora. Claro. Claro. Com licença. Com licença. São fortes. Francisca da Silva Oliveira viveu no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, ali na segunda metade do século XVIII. A história fez de sua beleza uma estratégia para subverter os códigos sociais de sua época e de sua biografia um gesto político. Em outras palavras, uma mulher muito à frente da nossa caretice contemporânea. E aí, bora tratar de sociedade mineradora? O nosso tema de hoje é Brasil colonial, particularmente a nossa sociedade mineradora na prova da Unesp. Mas antes de nós chegarmos lá, vale a pena bater um papo rápido a respeito de Chica da Silva e também de seu mito. Se você der um Google em seu nome, você vai encontrar várias referências, a começar pelo clássico de Cacá Diegues, que vai nos acompanhar na aula de hoje. Realizado em 1976 pela Embrafilme, que aliás foi uma estatal que ajudou e muito o cinema brasileiro a se manter em grande parte do século XX, o filme traz Zezé Mota e Valmor Chagas no papel do casal que deu o que falar em Diamantina por volta dos 1750. Por sua vez, o Google também vai te levar à música de Jorge Ben, Chica da Silva, também composta em 1976 e lançada no disco África Brasil, do qual nós já falamos aqui. Juntos, o filme mais a música levaram mais de 3 milhões de pessoas aos cinemas. Pois é, houve um tempo em que a história do Brasil dava ibope no cinema brasileiro. Nós mandamos construir essa barragem. Mudamos o curso do rio. Passamos a minerar no leito seco dele. Um cascalho onde nunca ninguém botou os olhos, as mãos ou os pés. Assim os diamantes brotam feito capim, cada um maior do que o outro. E tudo isso é nosso, Chica. Quer dizer, nosso e do nosso amado rei. Eu vou te cobrir toda de diamante, Chica. E esse povo vai ter que se ajoelhar a teus pés. E vão lambuzar tua mão de tanto beijo melado. Você quer uma igreja? Pois eu vou construir uma igreja dentro de um palácio. Eu vou te dar um palácio inteiro. Todo pra você, Chica. Por fim, o Google ainda vai te oferecer como referência uma novela produzida pela extinta TV Manchete, exibida entre 96 e 1997, que trouxe a Thaís Araújo como protagonista. Aliás, fez dela a primeira negra a ser protagonista de uma telenovela brasileira. Curioso, não? Pois é, houve um tempo em que as telenovelas brasileiras faziam da história do Brasil um recorde de audiência. Bem, feitas essas provocações, vamos então à questão 34 da Unesp, realizada em 2016, que te traz uma citação clássica de Sérgio Buarque de Holanda a respeito do cenário histórico vivido por Chica da Silva. Acompanhe a leitura do enunciado. Em meados do século, o negócio dos metais não ocuparia senão o terço, ou bem menos, da população. O grosso dessa gente compõe-se de mercadores de tenda aberta, oficiais dos mais variados ofícios, boticários, prestamistas, estalajadeiros, tabeneiros, advogados, médicos, cirurgiões barbeiros, burocratas, clérigos, mestres escolas, tropeiros, soldados da milícia paga. Sem falar nos escravos, cujo total, segundo os documentos da época, ascendia a mais de 100 mil.
A necessidade de abastecer-se toda essa gente provocava a formação de grandes currais. A própria lavoura ganhava então um novo alento. De acordo com o excerto, é correto concluir que a extração de metais preciosos em Minas Gerais no século XVIII A citação buarquiana te traz um retrato bastante rico do que foi a sociedade mineradora colonial. Aliás, é um retrato bastante próximo daquele trazido pelos manuais de história. Uma sociedade dinâmica, mercantil, baseada em intensas trocas comerciais e que, de certa forma, possibilitou o florescimento do que a gente poderia chamar de uma classe média. Eu explico. É um setor social que não necessariamente é escravo e nem está diretamente ligado à posse de terras, tal como era a sociedade açucareira. Portanto, formava um numeroso setor que prestava serviços e então tiveram a possibilidade de mobilidade social, tal como exemplifica a biografia de Chica da Silva. Parda e forra, como se dizia à época, ela tinha a possibilidade de transitar e de fazer doações entre diferentes irmandades religiosas, tanto para brancos quanto para negros. E grande parte dos seus 11 filhos, com o contratador João Fernandes, foram letrados e então tiveram acesso tanto à elite brasileira quanto à corte portuguesa. Dessa forma, vamos às alternativas. A letra A não responde à questão porque, na verdade, como sabemos, a mineração arrochou, apertou a fiscalização da coroa sobre a colônia, inclusive com a criação de novos impostos, a exemplo da captação, do quinto e da derrama. A letra B está errada porque ela vai na contramão do enunciado. Eu e vocês sabemos, a mineração, na verdade, ela possibilitou tanto o desenvolvimento urbano como também o mercantil de determinadas regiões coloniais. A letra C responde à questão, porque ela traduz o enunciado dizendo a mesma coisa, mas em outras palavras, e também salienta as principais características que diferenciam a sociedade mineradora da açucareira. A letra D está completamente fora das nossas coordenadas históricas. A mineração, como sabemos, é sinônimo de abundância econômica, social e cultural. A letra E, também pelo mesmo motivo, está fora das nossas coordenadas históricas. Ora, eu e vocês sabemos que a mineração é sinônimo tanto de desenvolvimento literário, desenvolvimento político, quanto também de desenvolvimento das artes plásticas. Vocês devem se lembrar de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e outros inconfidentes, além do Aleijadinho, certo? Para encerrarmos, vale lembrar que o mito da Chica da Silva ele foi cunhado, isto é, criado, em meados do século XIX, através de um livro das Memórias Diamantinas de um sujeito chamado Joaquim Felício. Ou seja, uma coisa é o mito histórico, que espelha, que reflete os anseios e desejos, os valores da sociedade que o interpreta. Outra coisa são as evidências que os documentos históricos oferecem. Nesse sentido, vale a pena ouvir a grande historiadora Júnia. Saca só. A Chica do filme do Cacá Diegues é bastante diferente da Chica que desistiu de verdade, né? Ela, na verdade, não era uma figura tão atípica assim nessa sociedade dos diamantes. Tanto a mineração do ouro quanto a mineração do diamante propiciou o aparecimento de uma significativa camada de mulheres libertas, né, que tiveram relacionamentos com homens brancos, né, e tiveram filhos e de uma descendência mulata. Interessante o ponto de vista, não? Bem, dessa maneira, vocês ficam com duas grandes referências. A história de uma negra que soube impor a sua biografia diante das adversidades históricas. E depois, uma grande historiadora para nos dizer como o exercício do passado, sim, pode iluminar o nosso presente. No mais, continue nos acompanhando, deixem sempre as suas dúvidas, críticas e sugestões e acompanhe aqui na descrição do vídeo as suas dicas para estudar. Abraços fortes e até a próxima!